Então, primeira questão de 2018 do Enem. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Aí vamos uma a uma. Vamos lá. Então, vamos pensar. Antes disso, vamos pensar. Por que você consegue sugar um canudinho só? Um canudinho e ele imerso no fluido e dentro da sua boca a outra extremidade. Por que funciona isso? Como é que você consegue sugar o fluido? Qual a explicação física disso? Galera, o líquido ele se movimenta devido à diferença de pressão. Quando você faz a sucção, você diminui a pressão no interior da sua boca. E nisso, você tem no fluido, já na parte inferior do fluido, que é onde geralmente o canudinho fica, você tem tanto a soma da pressão atmosférica, tanto a pressão atmosférica quanto a pressão da coluna de fluido. Então, a pressão atmosférica somada à pressão da coluna de fluido, que nem é tão relevante, a pressão atmosférica é muito mais relevante nesse caso. Elas criam esse gradiente de pressão com a baixa pressão no interior da sua boca e essa diferença de pressão é que é responsável pelo suco, pelo líquido que seja, subir pelo canudinho até a sua boca. Então, se você tem 2 canudos, se você está com um canudo dentro do fluido e o outro fora, você vai ter uma ligação direta da sua boca com o ambiente externo, com a pressão atmosférica. E aí você não vai conseguir criar essa baixa pressão de maneira efetiva no interior da sua boca, você não vai ter esse gradiente de pressão e você não vai ter o líquido subindo de maneira satisfatória pelo outro canudinho que está imerso no líquido. É por isso que não vai funcionar. Então, a questão vai tentar te enrolar. Ela vai te dar várias alternativas. Vai falar de força, vai falar de velocidade. Só que o que interessa para fazer um líquido, um fluido, se movimentar de um ponto A até o ponto B é o gradiente de pressão. Grava isso. Por que tem vento acontecendo de um ponto até outro da Terra? Diferença de pressão. Tem aquelas famosas zonas de baixa pressão, que tem ventos indo geralmente para elas, e zonas de alta pressão, que tem ventos saindo dela. É basicamente assim que funciona, e é assim que funciona também aqui na fluidostática, como é que o fluido vem para a sua boca usando canudinho. Vamos analisar as alternativas, só que vocês vão ver que o gabarito vai se resumir a isso, aquela que fala da diferença de pressão. Então a alternativa A fala, essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Não faz o menor sentido. O que está acontecendo ali é você não conseguir criar essa diferença de pressão para poder ocorrer a sucção do líquido. Então não é essa. B. A densidade do ar é menor que a do suco. Isso é verdade. Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior do que o volume de suco. Cara, isso é falso? Não, isso é verdade. Você vai estar sugando os dois, você vai sugar um volume maior de ar do que o de suco. Só que é isso que explica o porquê de você não estar conseguindo sugar o suco de maneira satisfatória com o canudinho, do outro canudinho que está imerso no fluido? Não. Essa não é a explicação. Isso não é falso, só que não é isso que explica o que ele pede. O que ele explica, o que ele pede é a falta da diferença de pressão, porque o canudinho imerso no ar está criando uma conexão direta do interior da sua boca com a parte externa, como se você tivesse um buraco na boca. Coisa horrível. E aí você não conseguisse criar essa zona de baixa pressão no interior da sua boca. C. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com 2 canudos. Então, isso não faz o menor sentido. A velocidade tem que ser constante. Não é isso não. Impossível com um canudo fora. Não é isso que explica. D. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Não, o suco está com a parte aberta, ele está com a extremidade aberta para o ambiente. Opa, se ele está com a extremidade aberta para o ambiente, ele está sofrendo influência também da pressão atmosférica. Então não é isso. Então está incorreto. E, agora o gabarito, só pode ser, né? Só sobrou ela. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Perfeito. Por quê? Porque você tem uma conexão direta da sua boca com o ambiente externo, que é esse segundo canudinho que não está imerso no fluido. E aí que você não vai conseguir criar essa zona de baixa pressão no interior da sua boca e não vai ter essa sucção de maneira satisfatória do líquido que está, através do canudinho, que está imerso no outro líquido, no líquido. Acabou, é isso. Não consegue sugar, canudinho, essa escória de vento se movendo, coluna de fluido? Diferença de pressão. Se liga nisso que não tem erro.